Vamos receber a palavra com muita alegria nessa noite. Missionária Camila, por favor. Seu líder que falou, seu diácono Michel. Estende a sua mão para cá. Pai, na autoridade do nome de Jesus. As pessoas podem pensar que Deus, a alegria, o sorriso, não honra o Senhor. Mas nós somos uma igreja que entendemos que quando o Senhor nos alcançou, nós ficamos como aqueles que sonham e a nossa boca se encheu de riso. Somos felizes sim, somos alegres por tua causa. Deus, sabemos que nessa noite o teu Espírito vai falar conosco. E Deus, e a palavra que vai vir vai nos levantar, nos colocar de pé. A palavra vai nos curar, vai restaurar, vai trazer vida onde ainda há morte. Deus, vai trazer luz aonde há trevas. É nesta convicção que nós estamos nesta noite. Por isso, Deus, nós liberamos esse ambiente para receber a tua palavra. Nós liberamos o nosso coração para sermos ministrados pelo teu Espírito. Usa a vida da missionária Camila com autoridade, ousadia, intrepidez. Deus, que os dons sejam liberados aqui, o dom da revelação, o dom da cura, o dom da palavra profética, Deus, o dom de línguas. Nós estamos na tua presença e onde há o Espírito do Senhor, diz a palavra, ali há liberdade. Por isso, Deus, fala aos nossos corações. Derrama um óleo fresco sobre a nossa cabeça e que possamos voltar para os nossos lares transformados pela poderosa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Oh, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém, aleluia. Que alegria poder retornar a essa casa. É sempre bom estar com os irmãos aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, pela vida do pastor Márcio Rocha, pela vida da pastora Marisângela. Sabe o que acontece, irmãos? Eu sou uma pessoa que procuro ser muito espiritual. E às vezes eu sou tão espiritual que eu antecipo algo que só vai acontecer na eternidade, no dia do encontro. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele nos dará a cada uma pedra, e nessa pedra estará contida um novo nome. E eu declarei um novo nome sobre a pastora Marisângela durante meses e meses e meses. Mas eu entendo que isso só cabe a Deus, então por isso eu vou realmente chamá-la do nome terreno, que é a pastora Marisângela. Infelizmente, algumas pessoas parece que eu escolho para isso. Os irmãos terem uma noção, tem uma irmã na nossa igreja que congrega conosco já há um bom tempo. O nome dela é irmã Marlene. Eu chamei essa mulher mais de um ano por Andréia. E aonde ela estava, eu dizia, irmã André, irmã André, irmã André. E ela já atendia por André quando eu chamava. Ela já sabia que era eu chamando. Até que um dia ela falou, amada, meu nome é Marlene. Eu falei, você me deixou te chamar um ano de Andréia, agora tu virou Andréia. Mesmo que seja Marlene. Mas enfim, é porque de vez em quando o processador fica lento. Aí a gente esquece. Eu quero louvar a Deus também de um modo especial hoje pela vida do Rafael e da Thaís. São gente muito abençoada, muito crente. Esse menino é muito crente, não é, serva do Senhor? Hoje a gente veio com ela no volante e ela é piloto de fuga. Quando o Rafael abriu a porta do lado do carona, falei, Rafael, é ela que está dirigindo hoje? Ele falou, hoje a gente vai chegar mais cedo. Falei, é isso aí. Que ela vem que vem. Falei, Senhor, tem que ser dessas aí quando eu conseguir tirar a habilitação. Mas vem numa segurança incrível, incrível. Deus abençoe. João, capítulo de número 20. Abra comigo a sua Bíblia. Nada disso, irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Oh, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Vamos
vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 12 do capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, vamos fazer menção de alguns versículos salteados aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O certo é que há muitos membros, mas um só. Versículo de número 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Diga amém por essa palavra. Agora pegue a mão do irmão que está sentado ao seu lado e diga para ele: nós somos o corpo de Cristo. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Oh, aleluias. Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja de Coríntio, ele vai falar sobre o organismo da igreja. Vai falar sobre a estrutura orgânica desta igreja. Esta igreja funcionando como um corpo. E ele vai deixar claro que esta igreja, apesar de terem muitos membros, como ele vai relatar a partir do versículo de número 12, falando sobre pé, mão, sobre membros inferiores, superiores, ele vai deixar claro que apesar dos membros serem individualmente diferentes e cada um possuir as suas características, a junção de todos eles como organismo formam um só corpo. Então nós ficamos caracterizados, conhecidos pela revelação e pela inspiração do Espírito Santo como o corpo de Cristo. Corpo esse que, se é de Cristo, a cabeça também é de Cristo. Porque não tem como ser corpo de Cristo sem cabeça de Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer do qual o governo deste corpo pertence a Cristo, que é o cabeça. Obviamente você sabe que a nossa cabeça, a nossa mente, o cérebro, é que dá o comando de todas as funções para que os nossos membros e o nosso corpo execute. Então, se Cristo é o cabeça, o corpo nada mais é do que a execução da mente de Cristo e da vontade de Deus. Então, a igreja está aqui para cumprir toda a vontade de Deus na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos esse corpo. Quando eu falo de corpo de Cristo, eu não estou falando só de nós como indivíduos, mas estou falando do poder da congregação. Estou falando do poder dessa instituição chamada Nação Santa, povo eleito, sacerdócio real do Senhor. Eu estou falando de nós como corpo, porque não podemos andar como pedaços amputados pelo meio da rua. A Bíblia diz que o Senhor Deus, quando criou Eva, tirou Eva de um pedaço de costela de Adão. Começou com um pedaço, mas depois ele fez através daquele pedaço de osso toda uma reestruturação de um esqueleto, porque ninguém pode viver de um pedacinho de costela. Toda a carnalidade que reveste o nosso esqueleto precisa estar sustentada por um esqueleto bem calcificado. Então esse corpo, bem como seus membros, ele não é um pedaço de cada coisa, porque se fosse um pedaço de cada coisa não seria apenas um corpo, seria uma anomalia. E infelizmente nos dias de hoje, tem algumas pessoas achando que podem viver sem a instituição, sem a congregação, sem fazer parte direta do povo santo, da nação eleita, deste povo adquirido. E o que nós temos visto muitas vezes pela rua são pessoas amputadas do corpo, achando que podem sobreviver desta forma, mas isso não é possível. E hoje o Senhor, Ele quer ministrar ao nosso coração o poder e a força dessa instituição. A força de estarmos ligados a esse corpo, não apenas como simpatizantes, não apenas como amigos distantes do Evangelho, mas pessoas que estão literalmente ligadas no organismo chamado igreja. Oh, aleluia!
Paulo então vai fazer essa colocação, e quando faz essa colocação, ele não está falando de 1, de 2 e nem de 3, nem está falando da Assembleia de Deus, nem da Batista, nem da comunidade. Ele está falando da igreja universal de Deus sobre a face da terra. O reino de Deus precisa ser encarado com uma visão muito mais amplificada, da qual homens desta última hora têm encarado. O reino de Deus não tem uma placa denominacional, o reino de Deus tem uma conduta internacional, que é parecida em qualquer outro lugar aonde você estiver. E é tão interessante o poder de estarmos ligados ao corpo, que independente de raça, independente de língua, quando nós olhamos um crente que está ligado ao corpo, nosso coração se alegra e nós rapidamente nos ambientamos no lugar aonde parte daquele corpo está ligado também. Se isso é verdade, diga aleluia. Isso como corpo, isso como povo. Perceba que ainda escrevendo a igreja de Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, a partir do verso de número 7, ele vai falar agora sobre nós como indivíduos e não apenas como igreja. E como igreja, nós não, como indivíduos, nós não somos definidos como um corpo perfeito, mas como pessoas imperfeitas, individualmente. Então ele vai dizer assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Ali ele não está falando da igreja, ali ele está falando de cada um de nós. Quando nós falamos da igreja, nós falamos de um corpo com junções perfeitas. Falamos de um corpo que possui um esqueleto, que tem condições de suportar todo o nível de carnalidade ou de carne que está sobre este esqueleto. E isto estamos falando de igreja, mas quando Paulo fala sobre vasos de barro, ele está falando de nós quanto indivíduos. Então ele vai dizer que como indivíduos, como pessoas que têm uma natureza caída, dada a queda do homem desde o Éden, ele vai dizer: temos, porém, esse tesouro. Que tesouro? A excelência do poder de Deus, os dons do Espírito, a bondade, a graça manifesta, a misericórdia, a revelação da palavra. Ele vai dizer: temos, porém, este tesouro. Que tesouro? Toda a riqueza de todas as coisas celestiais, de tudo aquilo que é manifesto de maneira sobrenatural no nosso meio, em nós e muitas vezes através de nós. Então ele vai dizer: temos, porém, esse tesouro, o qual eu preciso aqui dizer que este tesouro não é um fardo, este tesouro não é uma cruz. Ser pregador não pode ser uma cruz, ser um pastor não é um fardo, isso é um tesouro. Ser um irmão que tem uma palavra na boca de aconselhamento não é um fardo, isso é um tesouro. Ter uma visão de Deus, uma revelação, saber que o Senhor se manifesta a comunicar a nós coisas espirituais através de sonhos, através de sensações, batalhas espirituais. O Senhor está dizendo: nós temos esse tesouro. Isso não é uma cruz, isso não é um espinho, isso é um tesouro. Temos, porém, o constrangimento do amor de Deus em cultos, aonde celebramos a vida, festa, batismo nas águas, santa ceia do Senhor, aonde nós somos constrangidos pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. E isto não nos torna menores, muito pelo contrário, é na falência desse corpo, é na falência dessas fraquezas que o poder do Senhor é manifestado. Então isso é um tesouro. E ele vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de? Ali ele está falando naturalmente do homem de uma forma individual. Bata no seu peito e diga: de mim. Diga assim: só de mim. Só de você, porque todas as vezes que a Bíblia faz essa colocação de vaso de barro, ela não está falando da igreja como instituição, como povo congregado. Ela está falando do indivíduo como pessoa. Irmã Camila, mas a Bíblia vai falar sobre a casa de Israel ao profeta Jeremias. E a Bíblia vai dizer que quando ele desce à casa do oleiro, lá estavam os vasos e aqueles vasos eram a casa de Israel. Mas ali há uma peculiaridade interessante a ser observada. A casa era do oleiro. E estando eles na casa do oleiro, eram vasos, porque o Senhor está dizendo que tem poder de tratar cada um de nós nas nossas individualidades. É por isso que ele vai dizer: Jeremias, desce à igreja? Não, desce à casa do oleiro, desce ao meu divã e você vai ver como eu, o Senhor, trato de Israel. A igreja não é uma casa do oleiro. Casa do oleiro é no meu quarto quando eu dobro o joelho. Casa do oleiro são as minhas fraquezas e as minhas debilidades colocadas diante
diante de Deus. Casa de Deus é a forma com que Deus trata dos meus pecados, das minhas questões individuais e pessoais. Casa do oleiro é a necessidade que eu tenho de transformação. Outra coisa que precisa ser observada no texto é que a Bíblia vai dizer que quando ele descia, o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. A gente tenta olhar de uma forma poética e a gente diz assim, e tornou a fazer dele outro vaso. E alguém vai dizer assim, quando você se quebra, o Senhor não joga fora, o Senhor restaura, o Senhor faz de novo. Mas não é isto que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que tornou a fazer dele outro vaso. Que outro vaso? Outro vaso. Um vaso quando quebra não se coloca para derreter de novo, para fazer outro vaso. Pega os cacos do vaso quebrado e literalmente joga fora. E daquele vaso, ou seja, daquele tipo, daquele formato, daquele jeito, daquele modelo, volta a fazer outro vaso. O que o Senhor está dizendo a Jeremias, ao profeta, é: esta Israel vive se quebrando na minha mão, porque é de um barro de má qualidade, e eu não vou mais trabalhar com esta qualidade. O que Deus está dizendo, eu não pego o caco que eu quebro, o que eu quebrei eu jogo fora, porque o que eu vou fazer de você é com um barro de melhor qualidade. Irmã Camila, o que você está dizendo? Que Deus vai me jogar fora? Não, Deus está dizendo que acerca de você como pessoa, o que ele quebrar, o que ele tirar, é para nunca mais voltar da sua vida. Ele agora vai restaurar através de um processo de um barro com uma qualidade melhor. Pega na mão desse crente e diga para ele, a qualidade vai ser melhor. Sacode ele com carinho e diga, vai parar de quebrar. Vai parar de quebrar. Ei, oh, aleluia. Vai parar de quebrar. Aprendi isso com a minha pastora e nunca mais esqueci. Vai parar de quebrar. Precisamos parar de achar que ele está pegando os cacos que ele quebrou um dia e colocando na água para ver se amolece e volta a reutilizar um barro ruim do qual provou que só serve para quebrar. Vai para fora e torna a fazer outro vaso. Como assim, irmã Camila? Deus está dizendo, a obra que eu faço no indivíduo, vá guardando o que eu estou dizendo, no indivíduo é uma obra que alguém quando olha para ele não vai sobrar caco do que foi quebrado. Vai olhar e vai dizer, você é outra pessoa, você tem outro jeito, você não vai nem conhecer. Alguém vai dizer assim, qual é você? E aí você vai dizer assim, meu nome é fulano de tal. Mas vem cá, fulano de tal daquela rua? Filho da fulana? Tu é esposa do Beltrano? Não, peraí, o teu pai... Não é possível, você é outra, eu não te conheci. Está no mesmo modelo, ainda tem o mesmo nome. Aí alguém vai dizer, mas o que aconteceu? Você mudou? E você vai dizer que o oleiro lá de casa mudou a qualidade do barro. Oh, glória! Isto quanto vaso de barro. Como vaso de barro, somos indivíduos sensíveis. Não podemos imaginar que a igreja é uma reunião apenas de vasos. A igreja não pode ser observada na sua individualidade, ou seja, a igreja não pode ser caracterizada pelos indivíduos que tem nela, de uma maneira abrangente, não. A igreja precisa ser observada como uma só pessoa, que é a pessoa de Cristo. É por isso que graças à transformação de alguns, mesmo que ainda não de todos, mas que ainda estão inseridos no corpo, as partes defeituosas começam a ser cobertas. Para quê, irmã Camila? Para ocultar pecado? Não tem absolutamente nada a ver. Mas é que outras partes formosas destacam mais a beleza do corpo. E o que o Senhor está dizendo é que independente dos defeitos individuais que cada um temos na nossa característica, na nossa personalidade, a ideia é que como corpo eles passem batidos, tendo em vista que nós temos coisas melhores quando estamos juntos do que quando estamos separados. Olha o que Paulo vai dizer, se todo o corpo for só dedo. Eu fico imaginando um corpo todo só dedo. Se for bonito ainda tá bom, mas se for feio, o corpo todo é feio. Ele diz, imagine se o corpo todo fosse orelha. Se ainda for uma orelhinha bonitinha, ia ser uma orelha linda. Mas imagina uma orelha de abano daquela bem grandona. Todo o corpo seria feio. O que o Senhor está dizendo é que quanto barro... Como assim barro, irmã Camila? Adão, natureza caída, formado do pó, dependente de Deus. Temos algumas coisas que precisam ser trocadas, mexidas. Quando o Senhor nos fala de indivíduos, o Senhor está falando sobre a capacidade de transformação que nós temos nesse processo de crescimento. Cada um aqui tem que melhorar a qualidade do barro.
Só que nós precisamos chegar a um estágio onde o vaso não quebra mais. E é por isso que a igreja não pode ser considerada como um vaso. Porque se fosse um vaso, ela não teria a credibilidade que tem até os dias de hoje. Não apenas na terra, mas como também no céu. O corpo de Cristo não foi feito para ser quebrado hoje e restaurado amanhã. Quebrado hoje e restaurado amanhã. É por isso que a igreja tem uma conduta geral diferente da individual. A igreja não pode se quebrar todo dia. A gente tem dia que quer adorar, tem dia que não quer. Tem dia que a gente sorri quanto vaso de barro. Tem dia que a gente não sorri. Tem dia que a gente está bem, a gente vai estourar o inferno. Tem dia que o inferno vem e estoura com a gente. Tem dia que a gente quer arrebentar a boca do balão. Tem dia que a gente acorda arrebentado. Isto fala da qualidade que precisa ser mudada do indivíduo. É por isso que não podemos chegar na igreja e profanar esse altar. É por isso que precisamos entrar com os nossos corpos sacrificados, purificados, entendendo que esse corpo depende de nós para ganhar crédito. E o crédito desse corpo não é ganho nos meus defeitos, mas na minha capacidade de superação. Já pensou se a igreja fosse um vaso, como eu sou? Ia ter dia que estava aberta, ia ter dia que ia estar fechada. Hoje eu estou com vontade de ir no culto, hoje eu abro a igreja, hoje eu não estou com vontade, então hoje não vai ter culto. Aí eu fecho a igreja, só que isso não é botequim, isso é igreja. Tem dia que eu quero adorar, tem dia que eu não quero. Então quando eu quero adorar, eu adoro. E quando eu não quiser adorar, eu não adoro. Então tem dia que vai ter ministério de louvor, mas no dia que o ministério de louvor não tiver a fim de adorar, quando uma tiver com TPM, o outro tiver com problema psicológico, o outro tiver com luta na família, aí eles decidem, diz, pastor, hoje não tem ministério de louvor, não vai adorar. O problema é seu e do teu problema em casa. Aqui é igreja, aqui é uma instituição séria. Aqui não é vaso de barro, aqui é corpo. Aqui é corpo. Barro você deve ser lá no seu quarto. Barro você deve ser na sua casa. Fecha a tua porta, rasga de chorar, se enfia debaixo da cama, lambe o tapete, puxa a cortina, mas aqui é corpo. Ei, calabaraxégia. Ei, camando dia fassúria. Quando você estiver sentado aí, enquanto eu estiver quebrando, enquanto eu estiver pregando, talvez você não precise, você está aqui como corpo. Como corpo você tem a oportunidade de chorar, mas de pé erguido. Chore, quebre, Jesus me restaura, me faz de novo, mas aqui como corpo e lá como vaso. Senhor, respeita a nossa individualidade, mas quanto igreja somos mais fortes do que um vaso de barro. Porque o vaso de barro é quebrado, restaurado, reconstituído de novo, até ganhar uma forma que não se quebre mais. Processo de restauração individual na minha vida. Diga, eu barro. Agora pega a mão desse irmão que está ao seu lado e diga, com você corpo. Agora vamos avaliar um pouco mais profundamente a estrutura de um corpo. Um corpo, ele começa na sua constituição, na sua instituição, melhor dizendo, de dentro para fora. Inclusive Salomão vai afirmar no auge da sua sabedoria, e ele vai dizer o seguinte, a vida do homem está nos ossos. Ele vai falar isso porque ele entende que é nos ossos que é formada a estrutura vital de um homem. Uma pessoa que tem uma qualidade óssea bem calcificada, esta pessoa tem uma qualidade de vida muito maior do que as outras pessoas que, infelizmente, são talvez alvos de osteoporose ou qualquer outra coisa. Nós vamos perceber pela medicina, se você for avaliar a estrutura de um osso, ele é mais importante do que qualquer outra coisa que você tenha revestido de carne no seu corpo. Então, o esqueleto precisa estar bem calcificado. Quem é que sustenta todo o corpo, os 150 quilos que pesamos ou o esqueleto? Quem sustenta? Tem uma menina que fez muito sucesso na internet, foi no programa do Domingão do Faustão. Aquela menina me parece ser bem gordinha, ela deve ter pelo menos uns 120 quilos. Mas uma das qualidades que ela tinha, que era bem propagada, era que na hora da dança, ela arrebentava, levantava a perna, fazia espacar. E todo mundo ficava olhando aquilo porque dizia, gente, essa menina é muito fortinha. Ela era muito fortinha, mas tinha a juntura de todo o seu esqueleto muito bem ordenada. E quem dá junção ao corpo e movimento ao corpo é a capacidade que nós temos nos nossos ossos, no nosso esqueleto. Eu acho lindo todas as vezes que o Senhor se refere à igreja, obviamente, como no sentido feminino. Nunca a igreja vai estar no sentido masculino, porque Cristo é o cabeça, Ele é o esposo. Em Cantares ele vai ser o amado e ela vai ser amiga. Ele é o formoso e ela é desejada.
nós vamos perceber que todas as vezes que o Senhor Deus manifesta o seu amor à igreja, ele vai sempre utilizar um sentimento no feminino. Por exemplo, ele vai falar da galinha, ele não fala do galo, porque galo não choca, pintinho, galo não cuida da sua cria. Então ele vai dizer, por exemplo, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, é assim que eu faço com você, Israel. Perceba que no livro do profeta Isaías, ele vai dizer assim, pode uma mãe esquecer-se do filho em que gerou? É uma pergunta retórica, na verdade não tem resposta, porque a sugestão é de que, na verdade, quem gera pode até abandonar, largar na caçamba do caminhão, mas esquecer que gerou é muito difícil. Porém, o Senhor vai dizer, contudo, todavia, eu nunca me esquecerei de vós, eis que tenho o vosso nome gravado na palma da minha mão. Quando ele vai constituir Adão, e Adão só passa a ser chamado de macho depois do nascimento de Eva. Antes de Eva nascer, Adão não é considerado como macho, como alfa, como provedor. Não, ele é considerado como homem, mas como base para toda a humanidade, para tudo que é biológico, para tudo aquilo que diz respeito ao ser humano. Então o Senhor o faz do pó para mostrar a sua dependência. É por isso que a Bíblia vai dizer filho do homem, em alguns aspectos falando sobre o Messias, mas também falando de nós, a capacidade que ele teve de se revestir de carne. Fala da pequenez, fala da dependência do homem. Mas o mais lindo é que quando ele vai constituir Eva, ele tira ela do osso. Oh, aleluia! Ele forma dela um grande esqueleto. Não estou aqui fazendo um comparativo de que Eva é a igreja. Não poderia fazer isso dada a sua queda. Mas o que eu estou querendo dizer é que toda a estrutura bem formada parte de uma origem óssea. Porque eu estou dizendo isto, caminhe comigo e você vai entender. Se estamos falando que a igreja é o corpo de Cristo, estamos falando sobre a vida do próprio Cristo, tendo ele o corpo de um homem sobre a face da terra. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo de número 19. Agora sim. João, capítulo de número 19. Versículo de número 31. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está dizendo, você precisa estar inserido na igreja. Você precisa andar com a igreja. Você precisa estar ligado no corpo. Você precisa fazer parte dessa junção óssea, deste esqueleto. Aleluia. Nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus. E depois de Jesus ter sido tomado, a Bíblia vai dizer, versículo de número 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem com os corpos na cruz, visto como era preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como que vissem que já estava morto, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Diga, o vaso quebra, mas o osso não. Você vai dizer, não, irmã Camila, eu caí quando eu era mais nova, quebrei o braço, engessou, voltou para o lugar. Só que eu não estou falando do seu corpo quanto vaso de barro. Eu estou falando da igreja como corpo de Cristo. Quem está comigo, diga eu. E o que Deus está dizendo é que por mais vaso que você seja, e agora eu utilizo o linguajar vaso para falar de poder, porque hoje em dia vaso virou sinônimo de poder. A gente apresenta alguém que é cheio de Deus e a gente diz fulano é um vaso. Só que estes vasos que não gostam de igreja, que só quer ir para o monte, que só quer orar, jejuar, mas não toma santa ceia, não tem submissão pastoral, não está ligado no corpo, na primeira tentação eles caem como vasos. E Deus está dizendo, não se preocupe apenas em ser vaso, se preocupe em estar ligado no corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo você está guardado. Oh, aleluia! 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 Vaso quebra, mas corpo de Cristo não quebra. Eu quero que você junte cada osso ao seu osso. Como assim, irmã Camila? Agora sim! Quando o Senhor vai falar sobre a casa de Israel, não apenas como casa, porque casa é muito pequeno. Quando ele vai falar de Israel como nação, ele não vai falar de Israel como indivíduo. Ele vai tomar o profeta Ezequiel pela mão, vai segurar-lhe na sua mão. E a Bíblia vai dizer que ele vai deixar aquele profeta no meio de um vale cheio.
cheio. Quem não sabe para sacola para o vizinho, fala mais alto. Cheio. Um vale cheio de ossos. E estes ossos estavam sequíssimos, mas ainda eram ossos. Estava seco, mas ainda era osso. Eu vou repetir esta palavra porque ela vai ganhar poder no seu coração. Era osso, mas estava sequíssimo, mas ainda era osso. Tem gente olhando para você dizendo, está fraco. Jesus está dizendo, está fraco, mas é osso. Está doente, mas é osso. Está no vale, mas é osso. E eles estavam espalhados pela face do vale. E eles eram sequíssimos. Está ruim, irmão? Está ruim? O triste é que além de estar no vale, estava espalhado. E tem gente assim que veio para esse culto hoje. Está espalhado, está no vale. Mas Deus está dizendo, você é osso, eu ainda te achei. E hoje, Jeová vai juntar cada osso ao seu osso. Eu quero declarar uma palavra sobre os entes da tua família, parentes e amigos, que você olha e você diz, Senhor, mas é precioso. Ai, traz na tua mente agora quem está afastado. Oh, meu Deus. Aí você diz, Senhor, é um vaso, é um osso, é um profeta. Deus está dizendo, declara o nome dele, porque ele ainda é osso. Está seco, mas é osso. Outra coisa, é osso, mas está em cima do vale. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esses dias escreveram num comentário dos vídeos que ficam aqui na internet. E alguém falou assim, gostei muito, mas que língua é essa que essa moça está falando? Vou te dizer, vem pra cá que você vai falar essa língua também. Diga, é osso, mas ainda está por cima. De que adianta ser carne e osso e estar enterrado? O Senhor está dizendo, é osso, mas ainda está por cima. A Bíblia diz que ele deixa o profeta no meio daquele vale. Poderão viver estes ossos, filho do homem? Senhor, tu sabes. Oh, e ele disse, pede agora para que o Espírito sopre dos 4 ventos e profetiza a esses ossos vida. E a Bíblia diz que ele falava à medida que o Senhor lhe concedia que falasse, para que haja vida neste corpo, para que se junte cada osso ao seu osso. É necessário com que hajam profetas dispostos a aprenderem o exercício da profecia. Irmã Camila, e o que é ser profeta? É ter condições de verbalizar na sua boca fielmente o que Deus está falando no seu ouvido, mente, alma e coração. Deus está dizendo, naquele vale que você está vivendo, você só precisa aguçar o seu ouvido e repetir o que eu te mando dizer. Deus não se importa. E nem está preocupado, dada a profundidade das riquezas de seu conhecimento, em que nós sejamos extremamente entendidos nos mistérios de Deus. Até porque se é mistério, não pode ser naturalmente compreendido. A Bíblia diz que ele dá uma visão, irmãos, ao profeta Jeremias. E ele diz assim, o que é que vê, Jeremias? E mostra para ele uma vara. E ele diz assim, Senhor, eu vejo uma vara. E que mistério há nisso? Não haveria absolutamente mistério algum. Mas a Bíblia diz que este homem vai receber da parte de Deus uma palavra agradável. E receber um elogio de Deus, um incentivo de Deus, é coisa para poucos. Mas a Bíblia vai dizer que depois dele ter dito, eu vejo uma vara, não disse o significado. Não falou do mistério, Senhor, eu estou entendendo que essa vara tem um mistério. Nada disso, que Deus não gosta disso. Fala o que você vê. Mas eu não entendi, não estou perguntando se você entendeu, só estou falando para você falar o que você viu. Mas fala se você discerniu. Não estou pedindo para você discernir, só estou pedindo para você ser fiel à visão. O que é que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira e de repente Deus diz assim, viste bem, Jeremias? Mas se viste bem, a gente está orando, jejuando, subindo no monte, e o Senhor está dizendo, desce mais um pouco, se quebra, seja mais humilde. Aí o camarada vai e fala o que viu, ele diz, viu bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Sabe o que é isso?
Deus não está preocupado em que tenhamos o poder de discernir tudo. Deus está preocupado na capacidade que nós temos de confiar e de ser fiel ao que Ele está mostrando. Moisés tinha a capacidade de construir o tabernáculo? Não tinha, por isso ele disse, escreve. E, inclusive eu vou ungir com sabedoria a mais 2 homens para que eles tenham a capacidade de construir o que eu te mostrei. Você tão somente fica no modelo que eu te revelei no monte. Oh, aleluia! O que o profeta Ezequiel está fazendo? Ele está simplesmente repetindo aquilo que Deus está falando, não tem nem originalidade. E Deus não está preocupado com que sejamos originais ou com que sejamos criativos ao que Ele está mandando fazer. Deus está dizendo, eu só quero saber se você sabe ouvir voz de comando. Porque se você sabe, vai falando que eu vou repetindo. E eu vou repetindo e você vai falando. E às vezes a gente diz, Senhor, eu não estou entendendo. E o Senhor está dizendo, não é para entender. É só para fazer o que eu estou mandando você fazer. Profetiza! A igreja precisa ter condições de profetizar. E ele profetiza. E a Bíblia vai dizer que de repente ouviu-se um barulho. Pega na mão de quem está ao seu lado e diga, igreja, tem barulho. Ai, decalabará, chega. Ouviu-se um barulho. E cada osso começou a se mexer e a procurar o seu osso. Sabe por quê? Não adianta ter uma ossada junta. Cada osso precisa se juntar ao seu osso. Porque isso aqui não é uma montanha de osso. Isso aqui é um esqueleto perfeito, hábito, habilitado para fazer a obra de Deus na terra. Oh, aleluia. Por que da importância de você ser igreja? E não ser apenas amigo do evangelho que segue distante. A Bíblia diz, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O princípio de amizade com Deus é obediência. Para ser meu amigo tem que fazer o que eu mando. Oh, aleluia. Por que precisamos estar ligados a uma igreja? Porque é a instituição mais poderosa da face da terra. Uma Camila mais poderosa do que a Petrobras, mais poderosa. Uma Camila mais poderosa do que a Vale do Rio Doce, mais poderosa. Uma Camila mais poderosa do que os governos, do que o Pentágono, mais poderosa. Uma Camila, você está falando das catedrais que estão sobre o Rio de Janeiro, as Américas, o continente europeu. Eu estou falando da reunião, que não precisa ser de milhões de crentes, mas bastam com que tenham pelo menos 2 ou 3 reunidos no nome dele, e ali ele faz igreja. Igreja não é som, igreja não é tela, igreja não é retorno, igreja não é microfone. Sabe por quê? Se não tivéssemos nada disso, e se de repente faltasse a luz, ninguém ia aqui embora sem antes adorar o nome do Senhor. Porque isso aqui é uma igreja. Os homens estão tentando deformar a origem externa da igreja. Pastor vira ladrão, profeta charlatão, crente vira bobo. É a sede e a fúria que o homem tem, ou melhor, que o diabo tem na referência que a igreja sobre a face da terra. A igreja, ela chega na terra e ela quebra a jurisdição do inferno sobre a comunidade. Você acha que Satanás fica feliz quando uma igreja chega no lugar? Ele não fica feliz porque ele sabe que já perdeu. Ele não começa, ele tenta até lutar, mas ele luta sobre uma prerrogativa já de perda. Por que eu digo isto? Porque Cantares no capítulo 6, quando Salomão vai falar da sua sulamita, aquela que era diferenciada entre todas as outras, a única de pele enegrecida dentro do palácio, ele vai dizer, quem é esta, brilhante como o sol, formosa como a lua, que vem como um exército, com bandeiras, pronta para conquistar. Pare para entender esse texto. Quando falamos dela como igreja, sabe o que Salomão está dizendo? Através da figura da sulamita, ele está falando, essa minha é tão formosa e tão poderosa que ela vem com posição de soldado que já ganhou, de exército que já venceu. Porque a conduta de quem chega com bandeira na mão para tomar uma terra é quando o exército era grande demais. E quando ele era numeroso, poderoso, tinha referência, ele não chegava com espada em punho. Ele botava tanto terror quando chegava, ele impunha tanta autoridade em só entrar na fronteira, que aqueles que estavam do outro lado já se rendiam sem lutar, porque sabia que com ele ninguém vencia.
Sabe o que o Senhor está dizendo? Você não precisa ter uma palavra dura, nem severa na boca, e nem tirar a espada da bainha. O Senhor está dizendo, chega como igreja, que quem chega como igreja ganha sem falar. Quem chega como igreja já entra ganhando. Quem chega como igreja já chega vencendo. Oh, aleluias! Por que você precisa estar nesse corpo? Porque este corpo tem sido moído, é bem verdade. Mas ele não pode ser quebrado. A Bíblia vai dizer, e nós paramos aqui em João, capítulo 19, versículo 31, que no momento da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava no meio com 2 ladrões condenados, um à sua direita e um à sua esquerda. A Bíblia vai dizer que ele já estava ali castigado, irmãos, moído pelas nossas transgressões, como disse o profeta. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu estou falando de um Cristo esfolado. Estou falando de um Cristo inchado. Estou falando de um Cristo roxo. Estou falando de um Cristo amassado. Estou falando de um Cristo com a cara e o corpo lavado de sangue, de sofrimento e dor. Este Cristo está pendurado no madeiro e eu vou te dar um conselho. Nunca desconsidere o sacrifício no Calvário. Todas as vezes que alguém mencionar a palavra cruz e Cristo nela, diga aleluia, glória a Deus. E ele está lá. A igreja dá oportunidade de salvação igualitária para todos. Nós vemos isso na representação do corpo de Cristo no madeiro. Haviam 2 ladrões debaixo de uma igual condenação. Mas a Bíblia vai dizer que um deles olhou para Cristo e viu além da aparência. Me parece que ele passou um raio-x no osso. Ele olhou e ele já começa a se referir ao Senhor dizendo, Senhor! Como assim, Senhor? Ele está tão despido quanto o ladrão, está condenado no mesmo calvário do que o ladrão. Mas me parece que aquele homem percebeu a oportunidade que estava na sua porta. Aquilo ali era literalmente o que diz a palavra, eis que estou à porta e bato. Ele bateu nos 2, mas só um atendeu. Ele olha e diz, Senhor, Senhor, reconheceu o senhorio. A igreja não aceita pessoas que não reconhecem o senhorio. Para ser ligado a esse corpo, precisa reconhecer o senhorio. Talvez não comece sendo batizado, talvez não comece já na Santa Ceia, mas a introdução ao corpo de Cristo se inicia reconhecendo o senhorio. Senhor, se possível for, humildade. Tem que ter humildade para admitir o senhorio. Se possível for, lembra de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim quando entrares no teu? Não tinha coroa, muito pelo contrário, era de espinhos, deboche romana. Mas ele está olhando Cristo além dos espinhos. Ele está vendo Cristo além da capa púrpura. Ele está vendo Cristo além da roxidão. Ele está vendo Cristo além do sangue. Sabe por que muitas pessoas gostam da igreja, mas ainda não conseguiram ser ligadas ao corpo? Porque estamos precisando ver Cristo além do sangue. Cristo além do inchaço dos golpes. Nós precisamos ver a igreja, a instituição, o corpo de Cristo além daquilo que o mundo fez conosco. Hoje crente é bobo. Hoje o dizimista é otário que dá dinheiro para o pastor. E o Senhor está dizendo, veja a igreja além do soco. Veja a igreja além da má fama do que tem falado dela. Comece a olhar e você vai ver que a essência de Cristo tem Cristo nela. A essência da igreja tem Cristo nela. Eles olham para ele, olha para o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor vira para ele e diz assim, filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Fala para mim, quantas Santa Ceia aquele homem tomou? Fala, quantas? No batismo de João, ele desceu as águas? Fala para mim, ele participou de alguma oração? Na subida do monte, ele foi junto? No mar da Galileia, estava presente? Nas bodas de Caná, participou do milagre? Mas Jesus olha para ele e chama ele de filho. Filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia. Ainda hoje você está ligado nesse corpo. Ainda hoje você vai regozijar das mesmas bênçãos de todos os que subiram o monte e participaram do batismo de João. Ainda hoje você vai estar comigo. Ainda hoje.
Sabe do que está falando? A igreja é a maior promovedora de oportunidades do ser humano. O Senhor está dizendo, não precisa deixar para amanhã. Pode ser? Hoje. Hoje. A Bíblia vai dizer que este mesmo Cristo viu o ladrão da direita ter quebrado as pernas. Alguém vai dizer assim, é necessário que tire logo porque sábado é dia longo, período de festa, e nós não podemos deixar esses corpos expostos no madeiro. Então dentro da cultura romana se quebrava os joelhos para que toda a hemorragia interna sucumbisse, o sangue fosse ao pulmão, e assim o indivíduo, caso não tivesse morrido, já morresse logo de pronto. Então eles fazem isso com o da direita, fazem isto com o da ponta. O que eu acho interessante, irmãos, é que quando a gente vai respeitar uma ordem, por exemplo, alguém diz assim, dá uma ordem, quebra os joelhos para tirar todo mundo da cruz. A ideia é fazer um de cada, é seguido, já que estão todos em uma fileira. Só que a Bíblia vai dizer que fazem isto com o da direita e fazem isto com o da esquerda, mas com o homem do meio. A Bíblia diz que indo até ele não puderam, porque ele já havia se entregado e já estava morto. Mas não é apenas por causa disto. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós quanto igreja? Não atribua os feitos milagrosos contigo, igreja, por causa de A, B, C, ou uma ocasião ou outra. Entenda que não poderão te quebrar, porque sobre você há uma palavra. A Bíblia vai dizer, mas não lhe quebraram as pernas. Por quê? Para que se cumprisse o que estava dito na Escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Repita essa palavra comigo e diga, igreja. Não, diga mais forte, diga igreja. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Diga igreja. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Pega na mão desse crente e diz para ele, cola comigo que ninguém te quebra. Cola comigo que ninguém te quebra. Cola com a igreja que ninguém te quebra. Cola com o Cristo do Calvário que ninguém te quebra. Fica de pé num salto de glória. Aleluia. Aleluia. Eu gosto desses crentes que eles já se levantam arrumando. Coisa de gente que entende que é igreja. Tá proibido igreja de cabeça baixa, mal arrumado, mal amado, esquisitinho. Na igreja não tem esquisitinho. Na igreja até o mais retardado é alegre, é feliz, é pra frente. Ele é baraçaragando, pra frente. Vou te pedir para fazer uma coisa. Se tu crê nos profetas de Deus, faça. Bata o pé direito no chão e diga, eu sou igreja. Me respeita que eu sou igreja. Eu sou igreja. Se eu entrar, diabo tem que sair. Oh meu Deus do céu, vou falar bem no popular, acho que assim todo mundo entende. Macumba não pega em igreja. Vou pegar teu nome, vou amarrar, vou colocar na boca do sapo. Pastor, ora por mim, porque roubaram peça íntima do meu varal e eu tô sabendo que enterraram a 7 palmos embaixo da terra. Então teu marido vai casar contigo, tu vai ter filho e Deus vai te abençoar, porque macumba não mata crente. A igreja é um muro de fogo ao seu redor. Todas as esquisitices vão cair por terra agora. Sabe quem não quer que você fique na comunidade, na coinonia da fé? O diabo, porque ele sabe que enquanto você estiver inserido no meio dos cultos, da oração, da confraternização, das santas ceias, dos eventos, dos trabalhos da igreja, você está protegido. A igreja protege o crente. Ele vem e quando olha percebe que a pessoa não está sozinha. E ele tem que bater em retirada. Olhe para cá, igreja. Algumas marcas nesta caminhada ficam, e é propósito de Deus que elas permaneçam. Eu sei que tem pessoas aqui que foram marcadas por essa vida. A própria igreja é marcada por uma série de decepções, traições. Só que não é o suficiente para fechar isto. Porque o fato de estarmos num espaço com paredes é só uma questão geográfica.
A nossa ligação vai muito mais além disso. Muito mais. Isso aqui é igreja. Eu quero saber se em nosso meio nessa noite tem alguém que ama ao Senhor, que ouviu essa palavra e ficou com vontade de fazer parte da igreja. Irmã Camila, eu quero fazer parte da igreja de Cristo na face da terra, do corpo de Cristo. Aonde está você que precisa fazer a sua confissão de fé? Oh, esse povo ama o pecador. Oh, aleluias. Eu vou pedir para caso tenha em nosso meio alguém que nos visita, que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez hoje, mas que depois de ter ouvido esta palavra, no seu coração pelo Espírito Santo, foi aceso um ardor. E Ele está dizendo para você: faça parte deste povo. Faça parte deste corpo. Aonde está você que quer entregar a vida para Jesus? Irmã Camila, eu sou esse osso aí que você falou e eu quero estar ligado nesse corpo. Ninguém te quebrará, ninguém te quebrará. Irmã Camila, quem me garante isso? A palavra de Deus te garante. Oh, aleluia. Eu vou te pedir para fazer algo. Pega no cotovelo, junta cotovelo com cotovelo, faz uma corrente, um elo. Dá uma sacudida de lado nessa pessoa assim, ó. Fala para ela, tá ligado. Fala cada osso ao seu osso. Diga, não vão te quebrar. Não vão te quebrar. Essa traição não vai te quebrar. Essa decepção não vai te quebrar. Essa quebra financeira não vai te quebrar. Essa dívida não vai te quebrar. Essa falta de humanismo no seu lar não vai te quebrar. A falta de cidadania da sociedade não vai te quebrar. O Senhor está dizendo: você está ligado a um corpo. E eu quero saber se em nosso meio está faltando algum osso que ainda não está ligado nesse corpo. Aonde está você que se afastou dos caminhos do Senhor? Se tiver alguém em nosso meio que deseja retornar a Cristo, oh aleluia, eu te convido, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Aonde está você que deseja estar mais do que nunca ligado nos caminhos do Senhor? Irmã Camila, eu já venho nesta igreja há muitos dias, mas ainda não veio aqui na frente. O Senhor hoje está te convidando. Venha, sai do seu lugar. Saia do seu lugar e entregue sua vida a Cristo. Se há alguém em nosso meio que deseja entregar a vida a Cristo ou retornar aos caminhos do Senhor e fazer parte da igreja viva de Jesus na face da terra, eu te convido, venha em nome de Jesus. Enquanto isso eu vou orar. Permaneça neste elo de oração com teu irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós recebemos essa palavra, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que a tua presença em nós, bem como em cada um de nós, sejamos uns para os outros como um muro de fogo. Oh Deus, em nome de Jesus, nós acreditamos que sobre nós há uma palavra, porque somos o teu corpo nessa terra. E o governo não pode nos quebrar, pode nos machucar, pode nos ferir, podemos até sangrar, quem sabe até a lança ser transpassada na tentativa, Senhor, de acabar com o teu plano sobre nós. Mas, Senhor, são tentativas frustradas, porque sabemos que a vida está nos ossos e que tu és o esqueleto que segura este corpo. Não vai quebrar, não vai quebrar, não vai quebrar, não vai quebrar. Deus, que saiamos nesta noite de cabeças erguidas, na certeza de que fazemos parte, ó Deus, da instituição mais poderosa da face da terra, e é com alegria que te servimos. Oh, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Bata esse pé no chão, Deus está dizendo: não se retire, não se retire, não saia do corpo, não saia da igreja. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem, daqueles que creem, daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Em nome de Jesus,
Assim nós oramos na certeza da vitória. Abraça esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: não vai quebrar. Essa obra é de Deus e não quebra. Deus te abençoe. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?